Bem, pessoal, vamos continuar os nossos vídeos. Agora pretendo fazer algumas modificações no código para tornar o código um pouco mais apresentável e dar sequência à atualização dos pesos e baias, né, de uma forma que a atualização seja feita continuamente através de um loop, ok? Bem, esse começo do código nós não vamos alterar aqui, então vamos rodar essas primeiras células. Aqui eu pretendo fazer uma mudança do nome da variável. Nós usamos nomes aqui diferentes, né? Nós usamos nomes que dão significado à variável, né? Como são esses aqui, o pesos e baias, mas aqui nós demos nomes que não têm significado. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar nomes de variável que apresentem significados. Tá? Então, ao invés de x, como o x é a entrada do nosso data frame, então eu vou mudar aqui de x para entrada. Tá? Vamos rodar aqui essa célula. E aqui o y, que é a saída do nosso data frame, nós vamos colocar como saída. E vamos manter. Aqui nós vamos modificar também os argumentos, né, os parâmetros das funções. Eu vou colocar letras ao invés de nomes com significado, né? Então estou invertendo. É o peso e B é o bias. Então eu vou modificar aqui, que estava a entrada, vou passar para x. Ok, vou rodar essa célula. No caso da função erro, eu vou definir uma função que eu vou chamar de cost. Então vou chamar ela de cost. Ela depende dos pesos, do bias, dos dados de entrada e também dos dados de saída. Eu vou definir variáveis que são letras, que representam cada uma dessas dados de entrada dessa função que eu estou definindo. Então eu tenho o x, que são os dados de entrada do data frame, o y, que são os dados de saída do data frame, e tenho w e b, que são respectivamente pesos e bias. Então essa função deve retornar esses valores. No caso aqui eu vou mudar pesos para W, bias para B. E uma outra coisa que nós podemos fazer aqui para simplificar é substituir essa definição de média que nós estamos fazendo aqui. Aqui nós estamos fazendo a média usando o método sum, mas existe um método que já realiza as médias, que é o método min. Então não vai haver necessidade de somar e depois dividir
né, pela quantidade de dados do data frame. Então podemos colocar aqui min, eu vou apagar isso, e lembrando que a definição da função tem um fator 2 dividindo a função, né? Então, vou fazer a média desse valor, né? Certo? Então, vamos rodar essa célula. Bom, essa célula aqui, eu vou removê-la, não vai haver necessidade de usar. Depois nós definimos a função delta, que é uma parte do cálculo da derivada que nós usamos para calcular a derivada em relação ao peso, né? No caso da derivada em relação ao bias, a função delta já é a derivada em relação ao bias. Então, seguindo o padrão, eu vou substituir entrada por x, saída por y. Então, substituindo aqui os valores. Então, vou rodar essa célula. E aqui, onde eu calculo a derivada em relação ao bias, né, nós sabemos que as derivadas, as 150 derivadas em relação ao bias é exatamente a função delta, né? Então aqui o que nós estamos fazendo é o valor médio de todas as 150 derivadas, né, somando e depois dividindo pelo tamanho do data frame. Aqui, novamente, nós podemos substituir pelo método min. E aqui, para calcular, nós devemos substituir x, né, a variável de entrada, ela tem o nome entrada, né? E a variável de saída tem nome saída. Então, nós vamos colocar esses nomes aqui. Entrada, saída. Na verdade, é aqui, né, que nós estamos fazendo. Entrada, saída. Então, vamos rodar essa célula. Nós podemos calcular, mostrar a saída da derivada em relação ao bias. Nós estamos notando que esse valor de derivada é um valor bem baixo, né? Daqui a pouco nós vamos discutir as razões desses valores serem tão baixos. No caso da derivada em relação aos pesos, nós vimos que é necessário multiplicar os dados de entrada, que estamos chamando de entrada, então vamos trocar aqui x por entrada. Vamos trocar aqui x por entrada e por saída. Nós sabemos que a derivada em relação ao bias é a entrada, os dados de entrada, vezes, né, a multiplicação dos deltas, dos 150 deltas. Então vamos calcular, né? Podemos introduzir aqui uma célula
para ver o valor que foi calculado. E neste caso vai mostrar, são 150 valores de um vetor, né? Esse vetor ele está produzindo o valor de cada uma das derivadas em relação a cada um dos pesos. Então, essa aqui é a derivada em relação ao peso 1, aqui em relação ao peso 2, peso 3 e peso 4. Então, são 150 vetores de 4 posições com os valores das derivadas em relação a cada peso. E aí, o que nós fizemos anteriormente, aqui, nessas duas células, nós realizamos a média, né, sobre o valor médio desses vetores, né? Então, agora, nós podemos simplificar tudo isso utilizando o método MIN, porque ele já realiza as médias, né? Lembrando que nós temos que definir sobre qual dos eixos nós devemos fazer essas médias. Então, nós estamos utilizando axis igual a 0, né? Então, nós temos 150 linhas. Então, vamos realizar a média de todos os valores da primeira posição. Então, vamos somar todas as primeiras posições de todos os vetores e realizar a média. Isso é obtido usando axis igual a 0. Então, vamos rodar essa célula. E agora não precisa mais desse trecho de código e nós vamos verificar que o valor médio da derivada em relação ao bias é um vetor com 4 posições. O significado de cada uma das posições é o valor de derivada em relação a cada peso. Nós temos 4 pesos, 4 derivadas distintas. Notamos que também essas derivadas têm valores muito baixos. Essa célula eu vou remover. E agora chegou o momento de fazer as atualizações dos pesos e baias. Então, a primeira coisa que nós vamos definir é o valor da taxa de aprendizagem, né? O learning rate. Então, estamos definindo inicialmente como 0,1. E nessa célula de baixo são o código de atualização dos pesos e baias. Então, o que nós vamos fazer é criar um laço for para que nós possamos fazer várias atualizações consecutivas.